dividir com você mais um insight aqui poderoso para que você tenha também e desperte mais insights. A ideia aqui é a gente falar sobre dois instrumentos importantíssimos e que até hoje, se utiliza muito, que é a bússola e o relógio. Digamos que eles estejam aqui na minha mão e que você considere, visualize ou crie essa imagem na sua mente. Pode ser a bússola do jeito que você quiser e pode ser o relógio do jeito que você quiser. Considere os dois e o quanto isso é importante se a gente for pensar na nossa vida como um todo. Olha só, que interessante. Como assim, Fernanda? Como a gente usa a bússola e como a gente usa o relógio? Se a gente fosse pensar, há a possibilidade de usar só a bússola em alguns momentos e também há a possibilidade de usar só o relógio em alguns momentos. E se a gente pudesse usar os dois? Essa é a questão. E isso é que deixa cada vez mais um dia a dia mais produtivo. Mas vamos considerar então a bússola. A bússola é aquele instrumento de orientação que guia a gente. Por exemplo, se a gente estivesse numa mata, a gente utilizaria o quê? Os instrumentos naturais, que é o sol, as estrelas, o senso de orientação espacial que nós temos. Então, numa floresta é possível a gente tecer algumas estratégias para a gente se orientar, não só necessariamente do ambiente, mas se a gente tivesse perdido numa floresta ou perdida numa floresta, a gente utilizaria a bússola como sendo um instrumento de orientação para a gente encontrar o quê? O nosso norte. Olha, que interessante! Então a bússola, se a gente fosse fazer uma analogia, ela está relacionada ao quê? À nossa missão, aos nossos valores e princípios, ao que a gente acredita. Então assim, ela direciona o norte, a nossa visão, o que a gente quer lá na frente. Porque se eu quero estar num lugar e quero ir para um outro lugar, a gente vai precisar de um instrumento de orientação e a gente precisa da bússola. E a bússola, ela traz esse conceito de orientação, de direcionamento, de possibilidades, de diferentes ângulos. Se a gente encontra o norte, a gente vai saber onde está o sul, onde está o leste, onde está o oeste. Na verdade, se a gente fosse utilizar a nossa bússola, a gente ia ter o sentido de orientação. Então a bússola está relacionada justamente a esse conjunto de situações, de pensamentos, de sentimentos, de atitudes relacionado aos nossos valores, que também está atrelado à nossa essência como pessoa. Sim, a nossa construção de vida. Sim, bússola, orientação. E o relógio? Onde entra nessa ideia aí, nessa conjuntura, nessa maluquice que você está querendo dividir aqui, Fernanda? O relógio é a nossa ação cronológica, é o que a gente pode aproveitar do nosso tempo, é o que a gente consegue gerenciar daqueles milésimos de segundos significativos do nosso tempo. É quando a gente consegue gerar e gerenciar aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquelas atitudes, ações, mínimas ações que vão fazer daquele tempo em especial importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então sim, a gente tem que trabalhar o relógio também. A gente tem que trabalhar a situação cronológica em que a gente administra as nossas coisas. E quando a gente administra as nossas coisas, a gente tem que pensar em quê? Compromisso, tarefas, atividades, exercícios e utilizá-los de maneira eficaz, colhendo o quê? Resultados eficientes. Quais resultados? Bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, aquela interação específica com alguém que realmente é importante para a sua vida, um cônjuge, que para elaborar, melhorar, aquela vida a dois, seu filho, sua filha, o colega de trabalho que está lá contando com você para segurar aquela onda lá, aquela atividade mais desgastante, o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu amigo, sua amiga. O cronológico é tão importante quanto a direção,
a bússola, a busca. Aquela lupinha, né, quando a gente usa o browser, né, do Google, etc, Firefox, que você for usar, aquela lupinha de procura, tá na bússola, na direção. Então, se a gente for pensar, se a gente for conseguir usar isso na nossa vida, imagine-se pensando em usar a bússola e o relógio, os dois juntos, de maneira eficaz. O que a gente vai colher com isso? Então essa é a ideia que eu quero dividir aqui com você e fazer você refletir. Se você está usando mais bússola, se você está usando mais relógio, ou se você consegue conciliar os dois e usar os dois de maneira eficaz. A pergunta é, qual instrumento você está usando mais? E se você não estiver usando nenhum dos dois? E aí é que está. Aí você precisa trabalhar uma forma de usar os dois. Para quê? Colher resultados produtivos para a sua vida em alguma área específica que você acha e considera que é importante, certo? Então aí fica a dica de você avaliar se está usando mais bússola, se está usando mais relógio, se está usando os dois, ou se infelizmente você não tinha despertado, você precisa pelo menos usar um deles e você não está usando os dois de maneira eficaz. Vamos lá? Pensa aí, compartilha comigo. Se você achou esse vídeo legal, deixa o joinha. Se você não achou, deixa o seu comentário. O mais importante é saber se você está usando um dos dois. E se você não está usando nenhum dos dois, procure estratégias para buscar e utilizá-los da melhor forma possível. Até mais!